Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de Deus, tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nessa hora, nós rogamos a Ti, ó Pai, Senhor, envie sobre nós o Teu Espírito, que a Tua graça esteja sobre nós, e que nós possamos nessa noite trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que nós possamos trazer à memória a história do Seu amor por nós. Ó Pai, vem trazer, vem revelar através do Teu Espírito, e vem, ó Deus, nos fazer novamente lembrar, para que a nossa fé seja avivada, para que a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus, possa receber mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais do Teu fogo, por causa da revelação da Tua palavra, escrita pelo Teu Espírito, e que agora esteja escrita nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre o capítulo 53 de Isaías. E algumas pessoas dizem que esse texto foi escrito cerca de 6 séculos antes da morte de Jesus na cruz. Outros vão dizer que foi escrito alguns anos depois, alguns séculos depois. Mas queira for escrito há 600, 500, 400, 300 ou 200 anos antes de Cristo, é uma mensagem forte. E é uma mensagem reveladora. É uma mensagem que é dura. E que até hoje os judeus, a maioria deles, não creem em Jesus como Messias. E talvez, pela raiva que eles têm de Jesus e do cristianismo, se eles pudessem, acho que eles arrancavam o capítulo 53 de Isaías. Mas o texto começa dizendo quem creu na mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você
se eu e você estamos aqui, é porque a nós foi revelado o poder de Deus, o amor de Deus, porque aquilo que Deus fez já está feito. Nós contamos o tempo, 2000 anos depois de Cristo, e se Ele morreu no ano 30, ou no ano 27, ou no ano 33, já aconteceu. Só que, por mais que tenha acontecido, não são todas as pessoas que são beneficiadas com tudo que está escrito aqui. E nessa noite o Espírito Santo quer mostrar para mim e para você por quê. Por que que ele morreu? Por que que ele teve que passar por tamanho sofrimento? Por que que ele foi desprezado, rejeitado? Por que ele não tinha boa aparência? Por que ele acima de mim, de você, de todos nós? Ele nasceu no hospital, nasceu numa manjedoura. Por que quando iam comprar alguma coisa dele, ou quando ele precisou do jumentinho, ele falou, vai lá e pega em tal lugar? Ou perguntavam para ele onde você mora, onde o senhor está? Ou ele falou que não tinha nem aonde reclinar a cabeça, não tinha nem onde dormir. E ainda quando faziam bem para ele, quando quebraram um vaso de alabastro, ainda falaram mal, e era um dos discípulos dele, os discípulos, começando com Judas e depois citando a outros. Mas aqui nesse texto, que nós cremos, e eu creio que foi escrito pelo próprio Isaías, e que foi revelado a ele, ou se não foi por ele, de certa forma foi revelado para quem foi escrito, porque o que importa é que quem escreveu foi a pessoa do Espírito Santo. Nós vemos que esse servo do Senhor, esse que viria ser o Messias, o Cristo, ele deveria passar por tudo isso. E nós, preste atenção, nós o consideraríamos ele castigado por Deus, atingido e afligido, como está escrito no final do versículo 4. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, assim como aquelas pessoas que quando viram Jesus na cruz começaram a zombar dele e dizer, se ele é o escolhido de Deus, desça da cruz e nós vamos crer nele. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. E zombavam dele. Naquele momento que ele estava sendo humilhado, envergonhado, aquele momento que algumas traduções da Bíblia, que a gente nem sei pronunciar direito, igomínia, é isso? Nem sei se é assim que fala, ele estava sofrendo tamanha humilhação. Aí começaram a falar mal dele, mas quando ele expulsava os demônios, curava os enfermos, o pessoal ficava meio calado porque ficava com medo do povo. Tanto é que ficava com medo do povo, que eles mandavam outras pessoas prender e não estavam junto, porque estavam com medo. É ou não é? Porque quando você não tem medo, você vai. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele tomou sobre si as nossas doenças, tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si os nossos pecados e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, nessa noite eu quero dizer para você que Jesus não morreu na cruz porque Judas o traiu, porque vendeu ele por 30 moedas. Jesus não morreu na cruz porque Pilatos lavou as mãos, mas acabou condenando. Isso não isenta o papel da pessoa, lavar as mãos, né? Dizer, foi você que escolheram. Jesus não morreu porque o povo gritou, crucificam, crucificam.
crucificam. Mas se você ver durante todo o texto, Jesus morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado. Mesmo pecando depois dele ter existido e consumado, todo o pecado cometido foi colocado sobre Cristo na cruz, de toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa que vai nascer, que vai viver nessa terra. Jesus tomou sobre si o preço do pecado. E qual que é o preço do pecado? É a morte. Por mais que Deus havia dito no seu batismo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, ali na cruz, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a melhor tradução que eu acho: por que se ausentaste? Porque naquele momento na cruz, das 9 da manhã que ele foi crucificado, até as 3 da tarde, a conexão que ele tinha com o Pai, com o Espírito Santo, foi quebrada. Porque sempre que a gente peca, a gente se afasta de Deus. Porque Deus é santo. Então ali, ele, como diz 2 Coríntios 5, 21, acho que é 2 Coríntios 5, 21, ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Naquele lugar, na cruz, como já estava escrito, e você que está lendo em Deuteronômio, e está escrito lá em Deuteronômio que não podia deixar ninguém que fosse pendurado no madeiro depois das 6 da tarde, morto, para que não amaldiçoasse a terra, porque aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então ali na cruz ele tomou a nossa maldição. Todo o pecado que eu e você cometemos, aquela mentira, o orgulho, a vaidade, a raiva, o adultério, o falar mal, a pornografia, todo o mal que nós já fizemos e que nós vamos fazer, alguém tinha que pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte, e a primeira morte que nós sofremos é a separação de Deus. E por isso que ali na cruz Jesus falou, a maior dor de Jesus na cruz não foi causada porque antes da cruz ele foi esbofeteado, cuspido, porque ele foi chicoteado, porque ele foi pregado, porque ele perdia o seu sangue aos poucos, porque ele tinha câimbras pelo corpo todo, porque ele não conseguia respirar, ia respirando cada vez mais com dificuldade. Mas a maior dor de Jesus na cruz foi a dor da ausência do Pai e do Espírito Santo. Por isso que ele orou: a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, porque ali ele ia ter que depender dele. Ele já tinha abrido mão de ser Deus ao se tornar ser humano, então agora ia depender dele, Jesus como Deus, mas como ser humano. Ali ia depender dele como 100% como homem ali na cruz. E ali então, em toda a eternidade, preste atenção, em toda a eternidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tiveram comunhão plena, antes de existir o mundo, ele escolheu se desconectar com o Pai, com o Espírito Santo, por causa de mim, por causa de você, por causa do nosso pecado. O nosso pecado que ele se tornou oferta na cruz. Ele foi como um cordeiro, como uma ovelha levada ao matadouro.
Porque para o judeu, toda vez que ele ia pedir perdão, ele tinha que matar o animal. Porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então o judeu tinha que matar os animais. Ok? Quem tinha condição matava um cordeiro, de preferência. E na Páscoa eles matavam um cordeiro, macho, sem defeito. Ele tinha que ter 1 ano. Nenhum dos ossos poderiam ser quebrados, como de Jesus, nenhum dos ossos foi quebrado, porque ele é o cordeiro pascual. Amém? Definitivo. E por isso que nós não precisamos mais do altar do sacrifício, que estão tentando fazer lá de novo em Jerusalém, fazer o templo de novo. Nós não precisamos mais disso, porque Jesus fez o sacrifício definitivo, porque eles têm que continuar oferecendo sacrifício dia e noite, todos os dias. Mas nós o precisamos, amém? Porque a Bíblia diz que o sangue de touros, de bodes, não podem apagar os nossos pecados, mas o sangue de Jesus, que se ofereceu pelo Espírito eterno, amém? É capaz de que? Purificar a nossa consciência morta, amém? Então Jesus, ali na cruz, se tornou como um cordeiro, o mesmo cordeiro pascual que eles celebravam na Páscoa, que eles tiveram que matar e passar o sangue nas portas, para que você que já viu os 10 mandamentos, a última praga é a morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos, ok? Aqueles que criam tiveram que matar o cordeiro, passar o sangue na porta. O sangue era passado com isopo, que é uma mistura de sangue, de água e de óleo, porque a Bíblia diz: se nós andarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu preciso do quê? Não adianta só eu clamar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder? Tem poder. Mas eu tenho que viver. Não adianta só falar como muitos artistas falam, e às vezes eu vejo na TV, o sangue de Jesus tem poder. Mas o cara vive a vida tudo errado. Para ele tem poder? Não. Por quê? Porque precisa de uma mistura de água, de óleo e de sangue. A água, nós sabemos que a água é simbolizada pela palavra de Deus. Ok? Está lá em Efésios 5, 25. A água que purifica, o óleo que é o Espírito Santo e o sangue. Se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica. E nós temos comunhão uns com os outros. Então, esse sangue derramado, o sangue puro, imaculado, porque tinha que ser um cordeiro sem defeito, e por isso só Jesus poderia pagar o nosso pecado, e nenhum outro e nenhuma outra pode interceder por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Só Jesus, porque só Jesus não tinha pecado, ok? Só Jesus foi imaculado, sem pecado, sem defeito, ok? Cumprindo toda a lei, toda a vontade de Deus, cumprindo os 613 mandamentos. Ele se tornou oferta pelo pecado, e Deus se agradou em moê-lo na cruz. Por quê? Porque ele foi oferta do pecado. No versículo 10, aqui está a oferta da culpa, mas na versão da Almeida está a oferta do pecado. Então Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, mas não só para trazer o perdão, mas para que a gente não viva mais em pecado. Ele nos liberta do ciclo de pecado, e Ele recupera a nossa consciência que estava morta, que antes a gente achava normal uma mentirinha, antes a gente achava normal dar uma paqueradinha em outras mulheres e olhar para outras mulheres, antes a gente achava normal estar na internet e ver certas coisas e receber dos outros certas mensagens. Mas agora não é mais normal. Por quê? Porque a nossa consciência, que estava cauterizada pelo pecado, foi lavada pelo sangue, pelo alto preço que Cristo pagou, de morrer, de sangrar. Tudo que Ele passou por causa do meu e do seu pecado. Então hoje é o dia, a Páscoa é a comemoração cristã mais importante, o feriado cristão mais importante. A sexta-feira é um momento, e eu quero dizer para você
que eu admiro os católicos, são muito melhor do que a gente. Porque eles vão na quinta-feira, eles vão lá na missa e revivem lá a lavagem de pés e a instituição da Santa Ceia. Na sexta-feira eles estão indo, eu passei em frente de uma igreja católica, tinha gente até para fora. Reviver a paixão de Cristo. Amanhã eles vão reviver a vigília de Jesus enquanto estava ali no túmulo. E no domingo eles celebram a ressurreição. E olha só como está a igreja no dia da morte de Jesus. Feriado. Qual a desculpa que tem? Por que é importante a gente estar aqui hoje? Porque daí quando você vai ver lá em Números 12, quando é instituída a Páscoa, Deus vai falar assim: olha, vocês vão fazer essa celebração perpétua e vão fazer isso em memorial. E aí então Jesus, como nós temos lá em vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus aqui está falando com o judeu, está com os discípulos, está com os apóstolos, e ele está dizendo agora: a nova Páscoa, vocês não precisam mais matar o cordeiro. Vocês vão comer o quê? Eles comiam a carne do cordeiro. Agora vocês vão comer o pão. E o pão é a minha carne, que foi partida por vocês. E aí ele partiu o pão. Então todo momento que a gente celebra a Santa Ceia, e tanta gente falta na Santa Ceia que a gente tem uma vez por mês, é o momento da gente relembrar. Aqui, vocês vão fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque você tem uma aliança comigo. Você tem um pacto comigo. Eu derramei meu sangue por você. E se o meu sangue te purifica, você renova essa aliança e faz em memória. A memória também significa ressurreição. Se você está fazendo isso, é porque você crê que não só ele morreu, mas que ele ressuscitou. Amém? Então ele diz: façam isso em memória de mim. Está mudando. Não precisa mais comer o cordeiro, matar e passar na porta, para que o anjo destruidor não passe e não os mate. Porque o mal veio para roubar, matar e destruir. E se ele puder entrar, ele entra e acaba. Ok? E a única coisa que impede que o mal nos destrua e destrua tudo é o Espírito Santo e a igreja. Somos nós. Você. O sangue de Jesus, que nos fez justiça de Deus, e que agora eu e você fazemos em memória dele, não do cordeiro. Qual cordeiro? Cada família matava um cordeiro, e quando não tinha condição, você pode depois ler em Números 12, eles juntavam famílias pobres e juntavam mais gente para participar da Páscoa. Quem não participasse da Páscoa era eliminado do povo, era uma lei que Deus tinha mandado. Olha só, e quantas pessoas não participam da Santa Ceia? Imagina se a gente fosse eliminar cada vez que faltasse. Uma coisa você não viu porque às vezes teve uma dificuldade, mas uma coisa você não viu por quê? Porque eu estava em casa assistindo qualquer coisa. Estava cansado. Estava cansado? Estava cansado? Olha o que o Senhor pagou por mim, por você. Que fé que é essa? Fala para mim, estava cansado. Todos nós estamos cansados, todo mundo trabalha. Mas olha só o que Jesus, o Filho de Deus, pagou. Não é por obrigação. Se você só vem se eu mandar, puxa, meu irmão, sua adoração é falsa. É que nem eu falava para o pessoal aqui. O pessoal só ia na vigília, em outras igrejas, porque mandavam. Aí chega na nossa igreja e eu não mando ninguém na vigília.
ninguém vai. Então você está dizendo que todas as vigílias que você foi porque você foi mandado, não por adoração a Deus. Então foi tudo em vão. Porque você fez para os homens, e tudo que a gente faz para os homens é em vão. E aí eu convido todo mundo para a vigília, uma vigília no mês. Uma. Tem um problema. Todo mundo tem, meus irmãos, todo mundo está cansado. Mas é uma vigília, olha o preço que ele pagou. Se eu e você não trazemos a memória, por isso que a gente faz todo mês, por isso que a gente tem que fazer um culto da paz, por quê? Porque eu tenho que trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu não faço por causa do pastor Tiago, quem é que vai falar? Puxa, o pastor não vai estar, então eu não vou na vigília. Então você está fazendo por mim, você está me idolatrando. Tira isso da sua vida. Você tirou a imagem da sua casa e agora está pondo eu. Você tem minha foto lá na sua parede? Nem no WhatsApp eu tenho foto, você já viu, né? Nem tenho Facebook. Ok? Então você só vê se sou eu. Então você está vendo por causa de quem? Então, meu irmão, olha o preço que ele pagou. E foi desprezado, escarnecido, zombado, humilhado. Muitos estudiosos vão dizer que ele estava nu na cruz. Ok? Tudo isso ele passou pelo meu pecado. Não foi por causa de Judas, não foi por causa da multidão, não foi por causa de Pilatos. Ele disse assim, ninguém tem autoridade para tirar minha vida. Nem o Pai pôde tirar a vida de Jesus. Porque Jesus teve que orar para entrar em sintonia com a vontade do Pai. Mas se ele não quisesse, ele não ia. Se ele teve que orar para fazer a vontade do Pai, é porque ele disse assim, eu dou minha vida porque eu quero, ninguém tira de mim. Ele fez a vontade do Pai, mas se ele não quisesse, ele não faria. Então, agora eu e você temos que tomar uma decisão, entender que a bola de tudo isso passou para mim e para você. Chegou a minha vez e a sua vez. E o cristianismo pode ficar igual o da Europa, que está vazio, igual o metodismo lá na Inglaterra, que tem vários templos, mas não tem pastor, não tem gente para ir, ninguém quer saber. Eles têm dinheiro, eles têm investimento na bolsa, mas eles não têm gente nem para pregar e nem para ir nas igrejas. Por quê? Porque começou a esfriar. E como começa a esfriar? Eu começo, estou cansado, não quero, não sei o quê. Mas traga à memória aquilo que ele passou. Então toda vez que a gente participa, façam isso em memória de... Você lembra tudo que ele passou. E aí você se revigora e se coloca sobre o fundamento, que é Cristo. Porque se você colocou sobre o fundamento, eu venho porque eu gosto de ouvir o pastor falar, vai cair. Eu venho por causa da igreja metodista, vai cair. Eu venho porque eu tenho que cantar ou tocar no louvor, vai cair. Eu venho porque eu venho por causa de Jesus, glória a Deus, vai ficar de pé. Amém? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Mas ele diz assim, sempre que o beberem, façam isso em memória de mim. Sempre. Nova aliança, não é mais antiga aliança. Não precisamos mais passar o cordeiro, não precisamos pintar de vermelho a porta da nossa casa. Mas já foi feito o sacrifício definitivo. E agora nós temos, a Bíblia diz em Hebreus, um sumo sacerdote para interceder por mim e por você. Para termos plena confiança através do seu sangue, pelo novo e vivo caminho do seu sangue e do seu corpo, que é o véu, para entrar agora no Santo dos Santos e chegar ali no lugar do propiciatório, que era o lugar de cima da arca. Sabe como significa em inglês o propiciatório? Eu não pedi para levantar, se quiser sentar, pode sentar, ainda não está na ceia, tá? Eu estou relendo aqui, só para você guardar no seu coração, amém? Sabe o que significa o propiciatório? Em português não é traduzido da melhor forma. Trono da misericórdia, trono do perdão, o lugar que
o sumo sacerdote, que começou ali com Moisés, com Arão. Só que Moisés tinha livre acesso sempre. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, de entrar e falar com Deus, de interceder pelo povo e de jogar o sangue ali que tinha sido oferecido lá fora. O sangue foi oferecido por nós e agora a gente pode entrar lá dentro e se achegar ao trono da misericórdia de Deus todo dia. E a gente não tem tempo, porque a gente não colocou em prioridade. A palavra de Deus só mostra que a gente não colocou em prioridade, porque a gente tomou banho, a gente escovou o dente, a gente comeu, a gente trabalhou, a gente assistiu TV, a gente acordou e primeira coisa olhou o celular. Tem gente que dorme com o celular na cama. E 5 minutos para falar com o Pai não tem. Mas por quê? Porque a gente perdeu esse momento. E por isso que é importante, olha só, fazer isso em memória de mim. O meu corpo e o meu sangue. Ainda não tinha sido feito quando Jesus fez isso, porque foi na quinta-feira. Mas todas as vezes que a gente faz, que a gente comemora a Santa Ceia, é Páscoa. A nossa Páscoa não é só hoje, amanhã e no domingo. A nossa Páscoa não é coelhinho e nem chocolate. E esse ano eu não ganhei nem um ovo e nem um chocolate. Eu estou tão feliz por isso, mas se você quiser me dar, tudo bem. E se você quiser dar para os outros também. Mas olha só, a nossa Páscoa é Jesus e é uma Páscoa definitiva, um sacrifício definitivo que foi feito por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E o Cordeiro revelado antes da fundação do mundo. Jesus. Então nessa noite, meu irmão, eu quero orar com você. Pode ficar sentado. Se você quiser colocar a mão no seu coração. Você vai falar com o Senhor agora. Se você tem se esfriado, se desviado, é porque eu e você esquecemos desse sacrifício do alto preço. Fala com o Senhor, fala. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir perdão, porque deixamos nos esfriar, ou ficamos até pior, ficamos mornos. E buscamos o Senhor muitas das vezes só pela nossa atitude egoísta, pelo nosso querer, pela nossa vontade, pelas coisas materiais que dizemos que tanto precisamos. E nós pedimos perdão por esquecermos desse dia que o Senhor ficou pendurado 6 horas na cruz e tomou sobre si todo o nosso pecado. Foi o nosso pecado que te crucificou. Nós te agradecemos porque o Senhor revelou ali o seu amor por nós, um amor que é capaz de dar tudo, mas que também requer tudo. Então nessa noite nós queremos dar tudo de novo. Nós declaramos que Tu és Senhor da nossa vida, e único Senhor. Nós clamamos o Teu sangue sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Nós também liberamos perdão para aqueles que pecaram contra nós.
E te pedimos, Senhor, não nos deixe esquecer, não nos deixe tirar os olhos da cruz. Porque o povo, quando estava no deserto e foi picado por serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, e todo aquele que era picado olhava para a haste de bronze, para a serpente de bronze que Moisés tinha colocado no deserto, era curado e não morria, e era salvo. Então Jesus falou da mesma forma com que Moisés levantou levantou a serpente de bronze do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E assim nós queremos manter os nossos olhos fixos na cruz, para não esquecermos de onde sai a nossa fé, aquilo que vai nos segurar, aquilo que vai estar embaixo dos nossos pés, como fundamento, para que nós não venhamos cair em meias inundações, ventos, tempestades do dia a dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes do momento da Santa Ceia, eu queria o Ministério de Louvor viesse aqui. A gente vai cantar um louvor de agradecimento a Deus por tudo que Ele fez na cruz por nós. A gente relembra do momento, mas a gente não agradece. Que a gente possa ser agradecido todos os dias. E que nós possamos sempre falar, Senhor, muito obrigado por Jesus. Na sua oração, todo dia. Quando você lembrar e falar em nome de Jesus, você vai lembrar do preço que Ele pagou na cruz. Você vai falar, Senhor, eu te agradeço, porque foi um alto preço. Amém? Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor?